Presidente, gravação iniciada. Senhores, bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de julgamento de novembro de 2020, reunião da primeira turma da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Temos, nesta manhã do dia 6, a programação aqui de uma participação por videoconferência, exatamente do primeiro processo pautado para esta manhã, e eu vou pedir que a Ana Tereza, por favor, solicite a entrada do representante contribuinte, para que, logo após a sua entrada, eu indique aí a composição da turma, para que o próprio representante tenha ciência aí de cada conselheiro presente. Por favor, senhora Ana. Ok, presidente, farei a convocação. Item 131 da pauta, Dr. Leonardo Varela. Seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Item 131 da pauta, Dr. Leonardo Varela. Seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Bom dia. Vou fazer a foto aqui do... Presidente, o patrono foi convocado. Obrigado. Senhores, já contamos com a presença do patrono do contribuinte, senhor Leonardo Varela Janete, a quem damos as boas-vindas. É um prazer tê-lo aqui no nosso colegiado. Bom dia, senhores. Como vão? Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Solicito apenas alterar aí a resolução da qualidade, né, da sua imagem para baixa definição, que facilita o procedimento, e o mesmo pedido eu faço a todos os conselheiros também. Nós compomos aqui, senhor Leonardo, a primeira turma da segunda Câmara da segunda sessão. Estão presentes todos os seus membros titulares, o conselheiro Daniel, e vou nominá-los na ordem de votação: conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Varita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. Iniciando aqui a reunião desta manhã, já vamos ao processo da senhora Regina Anes Guimarães, item 131 da pauta, processo final 2008-03, sob a relatoria do conselheiro Douglas. Acuso aqui o recebimento de memoriais e, naturalmente, a participação do senhor Leonardo no momento oportuno. Conselheiro Douglas, por favor, fique à vontade para a leitura do seu relatório. Então, bom dia a todos, bom dia ao patrono, e eu já passo a leitura aqui do relatório. É um recurso voluntário da decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário referente ao lançamento de imposto de renda à pessoa física, exercício 2005, acrescido de multa e juros. O imposto decorre de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Center Farm, Indústria e Comércio S.A., decorrente de trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 4.960, omissão de rendimentos caracterizada por valores depositados ou creditados em contas bancárias de titularidade da contribuinte, uma vez que a interessada regularmente intimado não comprovou, mediante documentação idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações financeiras nos valores de R$ 271 mil, R$ 200 mil e R$ 250 mil em março, novembro e dezembro de 2004. Explicações planilhas, as folhas 11 a 23. A contribuinte foi intimada e apresentou impugnação.
E, em breve síntese aí, efetuou o recolhimento do tributo referente ao valor de 4.960 recebido da empresa Centerfarma e ao valor de 271.000 depositado em conta bancária, corrente bancária em 11/3/2004. Quanto aos valores de 200.000 em 3/11 e 250.000 em 21/12, o impugnante esclarece que foram originados de resgate de diversas aplicações feitas em 19/10/2004, conforme notas de negociação descritas abaixo. O valor de 1.016.000 foi recebido diretamente no caixa da instituição financeira, como consta do comprovante bancário emitido pelo Banco BMG. E aí, desses valores, segundo ela alega, que permaneceram em favor dela, foram destacados aqueles que se destinaram às aplicações, 200.000 em 3/11/2004 e de 250.000 em 21/12/2004. A decisão da DRJ manteve, como eu disse antes, manteve o crédito tributário e a contribuinte apresentou recurso voluntário, que eu vou deixar o patrono manifestar. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro Douglas. Por favor, senhor Leonardo, fique à vontade. O senhor tem 15 minutos para a sua manifestação. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, ilustres conselheiros, caro relator. O que está em discussão aqui é justamente a prova produzida nos autos e a presunção do artigo 42 da Lei 9.430, que trata da questão do lançamento, em razão de eventual omissão no pagamento do imposto de renda, em razão de depósitos bancários de origem eventualmente não comprovada, né? É importante relatar aí a questão do contexto, né, da contribuinte, do que estava envolvido, do que foi analisado. A fiscalização iniciou-se em 2008, referente ao ano calendário de 2004, com base em dados de movimentação financeira decorrentes de declarações CPMF. Realmente, os valores inicialmente envolvidos eram muito altos, houve um indício, né, para iniciar a fiscalização em razão de uma movimentação financeira de 34 milhões de reais. Houve, então, a requisição de vários documentos, várias comprovações, houve vários termos de intimação feitos para ela e para as instituições financeiras, em que grande parte foram respondidos e a fiscalização entendeu por satisfeito. Houve apenas 4 lançamentos em que a fiscalização não concordou com a justificativa ou em razão da dificuldade na época que a contribuinte teve em apresentar documentação, né? É uma contribuinte que possui um patrimônio muito grande. Em 2004, né, na época dos fatos, os bens e direitos declarados montavam 55 milhões de reais, ela teve mais de 8 milhões de reais em rendimentos de tributação exclusiva na fonte, grande parte de aplicação. Ela é uma das acionistas do Banco BMG, então justifica essa situação inusitada, né, essa situação que não é usual, logicamente, de alguém sacar 1 milhão de reais, mas há um contexto enfático nisso que envolve justamente a realidade daquela pessoa, a realidade daquele contribuinte, que entendemos que não pode ser descaracterizada, desqualificada ou desconhecida, né? E dos 4 lançamentos, dois desses lançamentos, um de 4.900 e pouco e um de 271 mil reais, ela realmente não tinha qualquer comprovação e preferiu, então, promover o pagamento, né? Que, então, está em discussão, que foi objeto de impugnação e agora objeto do recurso voluntário, são 2 lançamentos, 2 depósitos, um de 200 mil reais e um de 250 mil reais, depósitos realizados em dinheiro que foram depois imediatamente aplicados, um em novembro e um em dezembro de 2004. A justificativa dada pela contribuinte e os documentos trazidos aos autos, com a impugnação e repetidos no recurso, decorrem justamente de aplicações financeiras que ela tinha no banco, várias aplicações financeiras resgatadas em 19 de outubro de 2004, que
que somaram o valor líquido de R$1.016.000 aproximadamente. Né? O valor bruto era R$1.082.000, houve a retenção do imposto de renda de R$66.000, e o valor líquido de R$1.016.000. Esse valor, então, ela saca em espécie, né, mas deixa até, inclusive, no banco, no caixa do banco. A questão um dos acionistas do banco tem essas vantagens, assim, né, essas facilidades. E, a passado algum tempo em que ela não efetuou certas despesas que ela achou que ia fazer, ela retorna com esse dinheiro para a sua conta corrente e promove a aplicação desse valor somado junto a R$450.000, ou seja, aproximadamente 45% do valor inicialmente sacado. A questão é, isso é um fato suficiente para comprovar? A contribuinte entende que sim, né? O que nós passamos, nós temos uma tributação baseada em conjecturas, um fato conhecido, que foi o depósito, né? E quais são os outros fatos conhecidos trazidos pelo contribuinte? A justificativa dada, fatos que realmente ocorreram. Não há dúvida que ocorreu uma desaplicação, né? Um levantamento de aplicações financeiras num curto período próximo dos depósitos. Em 19 de outubro, então, esses valores são desaplicados, 15 dias depois, parte é aplicado, e mais um mês e meio depois, o outro restante é novamente aplicado. Isso é plenamente factível e possível. A questão que estamos o acórdão da DRJ parte de certas conjecturas ou ilações, no sentido de que isso não seria usual, isso não seria habitual, isso... O fato é uma prova baseada na presunção em que há depois uma justificativa dada. Eu poderia simplesmente desconsiderar os fatos, essa documentação trazida por meras conjecturas e ilações, e desconsiderar todo este contexto que está envolvido. Não se trata de alguém que declarava-se como isento de imposto de renda. Ao contrário, era uma pessoa que tinha um patrimônio de bens e direitos muito elevados e durante a sua vida, assim, está na família, né, dentro da família de banqueiros, pagou imposto de renda naquele exercício de 2004, pagou 200 e tantos mil reais de imposto de renda, grande parte retidos na fonte, por conta da origem desses seus rendimentos serem tributados exclusivamente na fonte. E, então, este é o impasse que estamos aqui, né? Repito, grande parte dos valores envolvidos inicialmente na fiscalização foram respondidos e a fiscalização deu-se por satisfeita, né? Viu que era realmente valores que haviam justificativa, viram que alguns valores, algumas diferenças decorriam de erros ou equívocos nas declarações CPMF feitas pelos bancos, e este conselho possui várias decisões no sentido de acolher documentos trazidos, né, e que demonstram que há uma razoabilidade, uma adequação ao que se busca comprovar, seriam suficientes para desfazer a presunção do artigo 42 do 9.430. Afinal, nós estamos tratando de imposto de renda. Imposto de renda é um tributo sujeito ali a um fato gerador complexivo, ou seja, eu tenho que observar a sua realidade durante o ano, eu tenho que observar realmente se houve aquele acréscimo patrimonial ou não, né? Eu tenho que saber se realmente aqueles valores eventualmente acrescidos ao patrimônio possuem uma justificativa no seu conjunto, né? Não são fatos que podem ser meramente tributados isoladamente, mas sim no conjunto. Então, entendemos que a comprovação trazida aos autos com impugnação e repetidos no recurso voluntário são documentos suficientes para desfazer a presunção relativa do artigo 42 da 9.430, de modo que não haveria, então, imposto de renda a pagar, já que o que ela entendeu como realmente devido já foi pago à época no ano de 2008. Então, requer-se aí o provimento do recurso. Obrigado. Ok, Leonardo, muito obrigado. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade para a leitura do seu voto. Tá. Então, o presente recurso voluntário foi apresentado no prazo, a que se refere ao artigo 33 do decreto.
e por isso dele conheço e posso apreciá-lo. Omissão de rendimentos, depósitos bancários de origem não comprovada. Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação configura a presunção legal de omissão de rendimentos nos termos do disposto do artigo 42 e parágrafos da Lei 9.430 de 96. Eu vou ao pausa da leitura. Ainda os artigos 1º a 3º e parágrafos da Lei 7.730. Por outro lado, o processo administrativo tributário é do tipo que comporta a produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de lidir a acusação, o contribuinte autuado deve produzir todos os elementos de prova passíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob pena de tomar-se o que consta nos autos como verdade absoluta para aquele caso concreto. É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor sobre o fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto existente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC. Aí logo tudo aquilo que foi alegado pelo recorrente deveria vir acompanhado de prova a fim de demonstrar os fatos que ocorreram da forma como alegou. Aí ainda o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra até a apresentação de defesa, dos termos do disposto no artigo 16 do decreto 70.235 de 72, e os termos da prova devem ser juntados até a impugnação, salvo se demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre outros casos. No caso em tela, a recorrente comprovou a retirada de valores em espécie, no montante de R$ 1.016.333,68, diretamente do caixa da instituição financeira, conforme comprovantes bancários emitidos pelo Banco BMC, decorrentes de resgate de diversas explicações, em 19/10/2004, conforme notas de negociação juntadas aos autos. Por outro lado, aqui, presidente, eu dei mais uma olhada aqui, e aí eu vou só mudar um pouquinho a questão, que aí vai influenciar no resultado do meu voto, tá? Por outro lado, eu falo que não trouxe os comprovantes de depósitos valores de 200 mil, fez no dia 3 de novembro, e aí eu estava olhando agora, durante a sustentação oral, e encontrei o depósito, o comprovante do depósito, no valor de 250 mil, as folhas 193. Então, eu estava encaminhando para negar provimento total, mas diante do comprovante aqui, que não tinha localizado anteriormente, eu estou dando provimento para reconhecer esses 250 mil que consta na folha 193. E aí eu daria parcial provimento ao recurso. Douglas, essa folha 193, esses 250 mil aqui, está apontando aqui que é uma operação de venda. E aí você está identificando aqui um comprovante de depósito, é isso? Então, na verdade é um TED, né? É uma custódia, caracterização da operação, características da operação, tipo, quantidade BMG 250 mil, valor... A operação está lá em cima no quadradinho, venda. Então, seria esse... Eu acho que aqui é investimento em CDB, né, RDB. Aparentemente é um depósito para investimento nesses valores. RDB, eu acho. E tem ali também liquidação financeira, forma TED, né? E, senhor presidente, pela ordem, poderia esclarecer uma questão? Pois não. As folhas 198 dos autos, né, no PDF meu aqui seria folha 208, mas o carimbo está como folha de 198. Enfim, ou é 198 ou 208. Tem um extrato de contas de investimento, em nome da senhora Regina. E aqui tem 3/1/2004, depósito em dinheiro, 200 mil. 3/1/2004, aplicação CDB-RDB, menos 200 mil. Depois tem 21/12/2004,
depósito dinheiro. Tem aqui documento 962, 250 mil. 21/12/2004, mesma data. Aplicação CDB-RDB, documento 962. O de folha 093, Douglas, ele corresponde exatamente a essa aplicação aqui de 250 mil. Está aqui, aplicação, CDB, RDB. Possivelmente tenha outro que, possivelmente, nos autos, se eu mexer, vai encontrar outro aí que é a aplicação dos 200. O que a gente discute é o depósito de 200, o crédito de 200 na conta bancária, que não corresponde a esse documento no folha 93. Obrigado, senhor Leonardo. Então, presidente, por isso que eu estava encaminhando meu voto, porque eu não tinha encontrado, e o único depósito que eu encontrei, e aí a aplicação, foi esse dos 250, porque dos 200 eu não encontrei, e mesmo o comprovante, e aí é o que eu alego aqui, né, por outro lado, não trouxe comprovante de depósito, né, então, assim... Volta para a tua tese que tá expressa nesse voto que você disponibilizou para a gente. Sim, porque aí, se a gente conjugar 190, folha 193, 208, que o patrono até alertou aí, a gente tem a aplicação, de fato, a prova da aplicação, mas não tem a prova da comprovação do depósito. E por isso... Você tem aqui, na verdade, o argumento do contribuinte está bem claro, é o seguinte, olha, eu fiz um resgate desses valores lá na data tal e fiquei com esses valores. E depois eu fiz um depósito. Esse dinheiro depositado é meu mesmo e que eu tinha feito a partir de uma disponibilidade que eu tinha em mãos. Então, basicamente, é esse argumento. E aí nós estamos diante da seguinte situação, o contribuinte numa data tal, lá em outubro, 19 de outubro, se não me engano, faz o resgate de pouco mais de 1 milhão, deixa o valor na conta, deixa no banco, não deixa em lugar nenhum, não, deixa no banco, com alguém lá tomando conta, na gaveta de alguém. Aí a gente está imaginando que, na seguinte situação, o contribuinte, nesse caso especificamente, tem uma relação diferenciada no banco, porque é um acionista. A situação é tão inusitada que deveria ter ensejado no próprio contribuinte a necessidade de controlar isso de forma mais clara. Porque, por exemplo, o que é normal, eu não preciso me preocupar. Então, por exemplo, se todo mês na minha conta entra 200 e poucos reais lá, é normal, todo mês entra 200 e poucos reais. E esses 200 e poucos reais eu já sei o que é a devolução do meu sindicato do plano de saúde. Então, eu não preciso me preocupar, que é uma situação normal, fácil de eu lembrar daqui a pouco, eu vou estar tudo certo, eu consigo explicar para qualquer um, então isso é normal. Então, assim como é normal eu ir no mercado, eu pagar a conta de água, de luz, isso aqui. Anormal, o que acontece na minha vida de anormal, eu tenho uma preocupação. Então, por exemplo, e eu já citei um exemplo aqui, uma determinada época eu paguei um plano, tive uns débitos lá de dentista e tal. O que eu fazer? Como aquilo não é normal, né, todo dia que eu estou no dentista, eu tinha preocupação de deixar um rastro para isso. Eu ia lá, tinha que pagar, por exemplo, 500 reais. Naquele dia eu sacava 500 reais. Por mais que eu precisasse de 550, para depois eu lembrar, eu sacava 500 e sacava mais 50, se eu quisesse 50 fora. Mas para quê? Porque aquilo para mim é anormal e depois eu vou ficar com dificuldade de achar como que eu paguei aquela despesa se o fiscal me pede a comprovação. Então, assim, a tese defendida pelo contribuinte, ela é tão inusitada que, de fato, não, no meu sentir, não tem verossimilhança nenhuma. Porque a tese eu peguei um dinheiro, peguei 1 milhão e deixei lá. Tudo bem que eu tenha 50 milhões. Mas 1 milhão é 1 milhão, para quem tem 50 milhões e para quem tem, sei lá, 1 bilhão ou só 2 milhões. Continua sendo 1 milhão, continua sendo 1 milhão.
é valor suficiente para comprar um imóvel, valor suficiente para comprar vários carros, é valor suficiente para mudar a vida de muita gente. Eu vou pegar esse valor e vou deixar lá com o meu gerente, ou com quem quer que seja, encostado em algum lugar. Então, assim, me parece, por mais que isso possa de fato ter ocorrido, eu não estou dizendo que isso não ocorreu, mas eu só estou afirmando que né, tudo que aconteceu e todas essas alegações, elas precisariam, no meu sentir, de exatamente ter esse lastro, de falar assim, olha, eu fiz esse depósito aqui, eu botei em tal lugar, eu fiz assim, assado, eu tenho um cofre no banco que eu ficou lá no dia tal, fui lá e saquei, peguei o comprovante, está aqui. Ou seja, o valor ele é tão irrisório para o fiscalizado que não despertou nele nenhuma preocupação, nem a preocupação de guardar o comprovante de um depósito de 250, de mais de 200 e outros 200 mil, e tampouco controlar esse 1 milhão, que ele só pegou, e aí você não faz muito sentido. Eu vou no banco, pego o dinheiro e deixo lá, mas não deposito o dinheiro. Depois eu resolvo depositar. Mas eu deixei lá, parado. O normal é, eu vou no banco, eu não vou precisar do dinheiro, então tá bom, baixa essa aplicação, entra na conta. Entra ali 1 milhão na conta, não teria problema nenhum, ia fazer o link do resgate, mas assim, e aí com todo o respeito aqui ao patrão do contribuinte, que está presente, mais uma vez, eu não digo que, de fato, não tenha sido isso que ocorreu, porque situações anormais ocorrem, né? Só que para evidenciar isso, para demonstrar isso, a gente precisaria ter uma preocupação diferenciada exatamente para não ocorrer o que está ocorrendo. A fiscalização falar assim, olha, eu não reconheço nesse saque que você fez, você depois deixou 1 mês o valor parado lá no banco, na mão de alguém. Tudo bem que o banco é seu, é 100% seu, mas você deixou lá. Não se deixa sobra de caixa. Todo dia se recolhe valorzinho de sobra de caixa. Se um caixa qualquer, e eu posso falar isso com propriedade, porque minha esposa foi bancária por 30 anos, cansei de ajustar com ela pagamento de diferença. Ela precisava, às vezes, pegar empréstimo com o próprio banco para pagar uma diferença que ele errou, às vezes, no trabalho. Porque o caixa tem que fechar todo dia. Quem é que vai ficar tomando conta desse valor? O banco não toma conta de nada, é alguém que tem que funcionar, afinal, o próprio sócio, que é o titular do numerário, não ia ficar lá tomando conta desse valor, ia ter que confiar isso a alguém, a um gerente, a um caixa, um supervisor, sei lá, um funcionário qualquer. Então, eu concordo plenamente com a conclusão do conselheiro relator, no sentido de entender que não há elementos que apontem inequivocamente que a origem desses valores depositados de 200, 250 seja aquele valor sacado lá em outubro de 1 milhão e pouquinho. Então, essas são as minhas considerações. Senhores, alguém quer fazer alguma consideração? Fique à vontade, por favor. Ninguém mais? Podemos ir para o voto? Eu estava assim, pensando, realmente é um caso assim, como desses aí de depósito bancário e tal, também é atípico, né? A gente até entende, assim, eu, por exemplo, eu vejo aqui os valores que a contribuinte tem de rendimento sujeito de tributação exclusiva, definitiva, tento, né, fazer um paralelo com aquela minha tese de acolher os depósitos com base nos valores que ela declara, tal. Mas, enfim, eu acho também, eu fico meio pensativo, né? Tanto para um como para os dois lados. Eu fiquei aqui pensando aqui nos autos, dando uma olhadinha nas documentações e ouvi a sua explicação e confesso que ainda estou em dúvida, sabe, presidente? Eu estou pensando em pedir vista desses autos para dar uma analisada melhor nesse caso.
Ok. Não sei se... Porque a questão em si ela é muito simples, né? Não, eu sei, a questão do... 19 de outubro e lá em novembro, se não me engano, ou dezembro, fez o depósito. Foi só isso, o dinheiro ficou no banco. Então, esse é só isso. Não é algo que se fale assim. E a gente nem está analisando coisas a mais. Olha, tinha outra coisa que poderia abarcar essa origem, considerar o valor que já foi declarado, não foi isso, não é discussão, não é litígio. O litígio esse valor é parte daquele que foi sacado. Mas não tem problema, Rodrigo. Você, inclusive, é o segundo a votar aí, você vota logo após o Daniel. Se você entendeu, Daniel, qualquer outro colega que queira dar uma olhada no processo, mas eu só estou fazendo essa observação para demonstrar. Não há matéria de prova para se debruçar e tal. A questão é só fática, né? O argumento do contribuinte é que sacou, não tem depósito, não tem... Ele sacou e o dinheiro ficou parado lá, porque ele era sócio do banco, ele deixou, e aí depois, num determinado momento, ele resolveu, foi lá, pegou 200, pegou 250 e fez esse depósito na conta dele. Então, e por isso que eu não me ativo em nenhuma outra coisa, eu só fiquei na questão da circunstância relatada, né, na mecânica dos fatos, mas eu fui até dar uma olhada lá no processo, eu vi lá os depósitos, vi que sai dinheiro e entra dinheiro e sai dinheiro, ou seja, sai resgate e aplica, os valores são absolutamente relevantes, esse valor é praticamente não é nada em vista do que a contribuinte movimenta, entendeu? O fato é que o todo que ela movimenta, ou o que o contribuinte representa em termos de importância para a arrecadação, nesse sentido que certamente paga tantos outros tributos, e não é discussão, e também não faria a gente mudar a nossa opinião. A questão aqui é fática e está limitada a essa questão. Contribuinte, se a gente entender assim, olha, eu acredito que sim, que isso é normal, que isso é possível, e que eu não tenho como fazer outro argumento, dá provimento ao contribuinte está alegando. Né? A questão é simples, mas querendo fazer vista sem problema nenhum. Tá bom? Não, é verdade, presidente. É a questão assim, como você disse, né? Até como Douglas, como mostrou aquele depósito lá, aquele dali é um depósito de investimento. A gente quer saber de onde veio aquele valor para fazer investimento. Daqueles 250 mil, aqueles 200 mil. Enfim, a alegação. Eu só fiquei pensando assim, estou entre um lado e outro. Eu sei que tem essa questão de falta o rastro lá direitinho de onde veio, tal. Mas, ao mesmo tempo, também fico pensando na situação. E uma situação como essa, se aconteceu, como é que se comprova, né? Então, por isso que eu fiquei pensando, e para não demorar muito mais aqui na sessão e ficar travando, eu acho que Rodrigo, comprovante de depósito. Quem fez o depósito próprio? Era simples assim. Mas o comprovante de depósito, como é que você ia comprovar também a origem? Mas se ele mesmo está dizendo, olha, eu peguei o dinheiro, quem depositou aqui foi eu. Aí eu não posso afastar eu não sei de onde veio o dinheiro, pode ser que seja aquele, pode não ser, mas fala assim, esse dinheiro foi eu mesmo que depositei, está aqui, o comprovante de depósito, o depositante, o próprio. Por isso que o Douglas viu ali, e ele fez a leitura da folha 93 como um depósito, ele já estava pronto, eu vou acolher, porque ele comprova que depositou. Não é comprar que houve um crédito na conta, porque isso está no extrato. Mas ele comprova porque ele pegou e fez o depósito. Ele foi lá, fez o depósito e guardou. São essas questões da anormalidade que eu comento. Estaria em algum lugar, estaria guardado. Enfim, é um ticketzinho de caixa. Você vai no caixa, o caixa faz um negocinho lá, te dá um ticketzinho, você pega, guarda aquilo ali, está lá o próprio favorecido. E aí entraria naquela discussão que a gente às vezes tem, né, coincidência de datas e valores, né, por isso que eu estaria dando provimento, porque coincide em data e valor. Por outro lado também,
eu fiquei bastante, diria, incomodado para fazer o voto, mas na época, no contexto, tinha CPMF, né? Talvez fosse uma das justificativas em ter dinheiro na mão para fazer alguma operação, né? Assim, Pode ser. nesse sentido, Pode ser. mas que não, assim, pelo que tem nos autos, para mim, fica difícil comprovar as alegações. Se batesse data e valor, aí, para mim, acho que seria o suficiente. E aí, assim, né, o que o presidente falou, é tão inusitado que, assim, ela é acionista do banco, fez depósito no banco e não tem o comprovante do depósito, né? Isso que é o mais... que me chama mais atenção ainda, que me deixa muito preocupado. Senhores, então eu vou, se ninguém tem nenhuma consideração, eu vou partir para o voto, e naturalmente, Rodrigo, seguindo a regra normal, e se você entender que deve pedir vista, ou qualquer outro colega, fica à vontade, é hora de pedir, agora no voto, ok? Do contrário, se entender que já é o suficiente, manifeste a sua posição, então, tal qual qualquer outro colega. Podemos seguir, senhores? Então, Daniel, o conselheiro relator, negando provimento a recurso voluntário em decorrência da inexistência aí de elemento comprobatório para os argumentos contribuintes, ou pelo menos da insuficiência, né, a partir da convicção do conselheiro relator. Conselheiro Daniel, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo? Presidente, eu vou permanecer no meu pedido de vistas. Ok. Vou dar uma olhada melhor, com calma. Senhores, então... Não é nem uma olhada nos autos, eu sei que tá tudo aqui, mas é uma refletida, né, uma situação. Ok, Rodrigo, sem problema. Visto ao conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, o conselheiro relator votou por negar provimento ao recurso voluntário. Então, visto ao conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, o conselheiro relator votou por negar provimento ao recurso voluntário, no que foi acompanhado pelo conselheiro Daniel. Meu preenchimento automático aqui sumiu. Neste ponto, houve pedido de vista, não votaram os demais conselheiros. Fez sustentação oral pelo contribuinte, senhor Leonardo Varela Gianetti, OAB MG 74482, da Rolim Viotti Leite e Campos Advogados. Senhor Leonardo, muito obrigado, agradeço a sua participação, foi um prazer tê-lo conosco. Solicito que o senhor deixe nosso ambiente virtual nesse momento. Obrigado, senhor Leonardo. Muito obrigado, bom dia, bom final de semana a todos. Obrigado, bom dia. Senhores, só estou complementando aqui porque deu um problema na minha nome dos senhores, eu já não digito, porque já está no preenchimento automático, mas agora aqui deu algum problema.
mas ficou desse jeito. Vamos ao processo seguinte. Robério Cássio Ribeiro, conselheiro Douglas, fique à vontade, item 132 da pauta. Tá, posso ir, presidente? Por favor. Esse daqui também é um depósito, omissão de rendimentos por depósito bancário. A decisão da DRJ manteve o crédito tributário. E aí o contribuinte intimado para apresentar recurso voluntário, ele alegou em apertada síntese, quebra do sigilo bancário, nesse momento ele não tinha alegado, argumento novo, e critério temporal do depósito bancário, parte desses argumentos são argumentos novos. Aí eu vou direto ao voto. No caso, eu estou aplicando aqui o disposto no artigo 53, parágrafo 3º, porque o que ele questiona é basicamente o que já foi decidido lá, o que ele alegou na impugnação e que restou decidido na decisão recorrida. Eu vou só ler alguns trechos aqui. Omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovado. O lançamento foi realizado sob a égide do artigo 42. Na verdade, enfim, é aquela velha questão, até que a gente viu no processo anterior, que não tem comprovação. Então, eu estou negando provimento também. Eu estou conhecendo em parte do recurso e na parte conhecida, estou negando provimento. Ok. Senhores, considerações? Não. Daniel, como vota? Desculpa, acompanha, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Assim, senhores, o item 132, Robério Cássio Ribeiro, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos, sem conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos, negado e provimento. Processo seguinte, conselheira Débora Fófano, recorrente Sérgio Loureiro, item 133, processo final 2008-16. Por favor, conselheira, à vontade. Lembrando, senhores, que esse voto, a conselheira disponibilizou uma nova versão, mas todos já receberam, inclusive por e-mail. Esse processo, trata-se da infração de acréscimo patrimonial descoberto. O contribuinte, ele tenta justificar o acréscimo com a distribuição de lucros que ele recebeu de uma empresa. Mas a questão toda é que o contribuinte no curso da fiscalização, a autoridade lá fiscal emitiu uma série de intimações com o intuito da comprovação desses recursos, e o contribuinte nunca atendeu a intimação. E no curso do procedimento fiscal foi feita uma alteração, uma retificação da declaração da pessoa jurídica para inserir na declaração essa distribuição de lucros para justificar o acréscimo patrimonial ali do contribuinte. A DRJ, ela não acatou a impugnação do contribuinte, porque ele tenta justificar, né, que esse acréscimo é oriundo dessa distribuição de lucros, e o recurso voluntário basicamente é o mesmo questionamento, e a multa foi agravada em 112,5%, né, daí ele alega a questão do confisco, aquelas matérias de direito, e no recurso voluntário, ele não trouxe elementos nenhum para comprovar o efetivo recebimento dessa distribuição de lucros, como foi arguído lá pela DRJ, porque pelo menos se ele tivesse comprovado a transferência da jurídica para ele, desse montante que ele alega ter recebido, mas não. E ele alega também que
a empresa estava espontânea e poderia ter feito, no caso, a retificadora. Daí, tem um artigo da legislação, que eu até cito aqui, e o próprio contribuinte até alega, que é o artigo 7º, parágrafo 1º do Decreto 70.235, que o início do procedimento exclui espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente da intimação aos demais envolvidos. Então, esse seria o caso, né? Então, a empresa não estaria espontânea. E tem um ponto que até a fiscalização coloca, que apesar de essa empresa ter mais sócios, o único que recebeu distribuição de lucros em um valor bastante expressivo foi essa pessoa, o contribuinte, né, o Sérgio. Então, em relação à multa agravada, eu entendo que deve ser mantida, porque realmente a fiscalização faz ela discorre lá no termo de verificação, que foram inúmeras tentativas e o contribuinte sempre com medidas protelátoras para não atender. Então, eu, no primeiro momento, até tinha entendido que não era cabível, mas eu fiz uma analogia errada com a qualificação da multa, e no caso, no agravamento, entendo que está bem caracterizado pela fiscalização, e ele questiona também a questão da taxa Selic lá, daí eu cito aqui a súmula CARF número 4 e 108, né, e a pedido de ciência do patrono também, súmula 110, e eu concluo por negar provimento ao recurso voluntário, porque na realidade ele não se logrou comprovar realmente que essa distribuição de lucros com documentos, né, do repasso lá da empresa para ele. Esse é o meu voto. Senhores, considerações? Presidente, eu não sei se você está me vindo aqui a memória, que quando, eu acho que a gente já discutiu quanto a isso faz tempo, que quando a fiscalização, né, ela intima para prestar esclarecimentos e o cidadão não presta esclarecimentos, mas esse ato dele faz prejudicá-lo por conta da presunção, né, no caso aqui de variação patrimonial descoberta, né, ele já estaria sendo punido assim pela própria apresentação. A gente já discutiu isso? Eu acho que tem uma súmula, inclusive, né, Daniel? Teria só súmula 25, mas da qualificação. Isso, é a qualificação, não a intimação, não o agravamento, né? Até no voto anterior eu tinha me equivocado em relação a essa qualificação e o agravamento, porque a súmula fala da qualificação, eu até coloquei aqui no meu voto que ele foi duplamente penalizado, porque ele poderia ter feito prova e afastar aquela presunção da omissão de rendimento lá, da apuração do acréscimo patrimonial descoberto, mas de qualquer forma, ele, com a sua atitude omissiva, ele está sujeito, no caso, ao agravamento da multa. Se fosse a qualificação, até tem a súmula 25, que realmente daí, por ser presunção, já a própria presunção já seria penalidade para ele e não justificaria a qualificação da multa, né? Eu não sei, eu entendi dessa forma, eu não sei, agora eu tenho assistência. Mas tem uma súmula de agravamento também. Fui consultar agora, achei 133, a súmula. Falta de atendimento da intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou a presunção de omissão de receitas ou rendimentos. Aí, no caso, assim, a gente aplica muito ela para depósito bancário, né? Porque que fala de presunção. Não sei, no caso de APD, se é um meio de presunção, né, também. A questão do APD, ele de fato é uma presunção, né, porque quando você conclui que tem uma omissão de rendimento, ao comparar os gastos com as origens, né, os dispêndios com as origens, então você acaba, é uma presunção de que se os gastos forem maior do que as origens, isso aí você omitiu esses valores. A questão toda é que, no caso lá do depósito bancário de origem não comprovada, a falta de resposta, ela já evidencia que o camarada não está comprovando a origem, portanto, justifica buscar informação lá
próprio banco, e ainda, se ele não comprova, você entende que é omissão. Nesse caso, ele deixa de atender num determinado momento, mas o fiscal levanta essas despesas de alguma outra forma, né? Então, o fiscal levanta porque uma parte ele conseguiu identificar que teve despesa com cartão de crédito e tal. Agora, a única coisa que se poderia para encaixar nisso é saber assim, olha, o agravamento se deu exatamente pelo mesmo fato que gerou né, a imputação do acréscimo patrimonial descoberto. Aí é uma questão de dar uma olhada para ver se tem essa relação, para ver se atende essa súmula. Qual o número da súmula, Rodrigo? 133, né? 133. Presidente, no relatório, até o auditor fala que o contribuinte não atendeu a solicitação da fiscalização no sentido de apresentar a comprovação de que os recursos teriam sido efetivamente auferidos por meio de depósitos bancários coincidentes com a escrituração, cópias de cheques, pagamentos de despesas e aquisições do sujeito passivo. Essa súmula, ela é mais genérica, né? Que ela fala que a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimento não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou a presunção. E o que motiva a presunção no caso do APD não é exatamente essa conduta. Essa conduta de não comprovar a origem, por exemplo, se o intimo contribuinte comprova a origem e ele não comprova, então essa conduta motiva eu entender que aquilo é um acréscimo patrimonial, aquilo é uma origem não comprovada e, portanto, a omissão de rendimento no 42.9.430. Diferentemente desse caso, que quando eu estou tratando eu falo assim, me dá informação, aí o contribuinte não dá informação, o fato dele não me dar informação não justifica eu simplesmente colocar no APD e na planilha de levantamento lá e considerar que houve uma omissão de rendimento, houve um dispêndio maior, uma origem menor, né? Enfim, eu acho que não seria exatamente esse caso, porque o fiscal, para fazer o APD, ele acaba buscando a informação, né? Ele busca a informação de outra forma. Ele fala assim, olha, eu identifiquei que você pagou isso. Agora, Débora, ele falou que ele não comprovou a intimação. Por favor, lê esse pedacinho de novo. Além disso, o contribuinte não atendeu a solicitação da fiscalização, porque, na realidade, diante do não atendimento do termo de início de mais intimações, daí a fiscalização diz que foi, tendo em vista a recusa, né, em apresentar os documentos solicitados no termo de início, os autuantes foram obrigados a intimar os bancos, cartórios, com o objetivo de angariar documentos para embasar o lançamento. Deixa eu ver. Aqui, bom, então, além disso, o contribuinte não atendeu a solicitação da fiscalização no sentido de apresentar a comprovação de que os recursos teriam sido efetivamente auferidos por meio de depósitos bancários coincidentes com a escrituração. Mas isso já é na questão da distribuição dos lucros, que ele teria que ter comprovado por meio do depósito, né, da transferência lá da jurídica para a conta dele, né, então, nesse sentido aí, que ele fala. Mas... Teve duas situações, uma anteriormente, logo no início do procedimento, que ele simplesmente não atendeu, e aí a fiscalização fez o quê? Buscou os elementos, porque não podia lançar desse jeito, vou buscar de outro jeito, e buscou de outro jeito e achou, e acabou fazendo um lançamento. Então, não me parece que a falta de intimação, a falta de resposta de intimação nesse caso tenha motivado a presunção de omissão de rendimento. A presunção nasce quando ele faz o cotejo de origens e despesas, que não tem nada a ver com
a falta de atendimento, com a conduta em si de falta de atendimento. Ou seja, a fiscalização, ela coletou todos os elementos lá e colocou. Então, caberia o contribuinte se manifestar no sentido de que comprovar, né? Então, isso que ele não comprovou, tá? Senhores, mais alguma consideração? Entendi. Mas diferença sutil, mas desculpa, presidente. É só o meu ponto de vista, a partir do que a Débora trouxe, eu concordo com os argumentos dela. A gente está no debate, né? Mas, mais uma vez, é só o meu ponto de vista. Débora, muitas vezes os contribuintes, eles não têm, assim, porque acontece duas situações, que eu acho que esse agravamento da multa, eu acho que o objetivo aí do legislador é o cara não ser, digamos assim, omisso, né? Mas muitas vezes a pessoa não apresenta os esclarecimentos, os documentos, porque ele não se organizou e não tem mesmo, né? Uma coisa é uma empresa, às vezes, com a contabilidade organizada, grande, tudo direitinho, se recusar a exibir documentos, porque esses documentos vão fazer prova contra, né? Assim, vai agravar a situação dela. E outra coisa é uma pessoa física que não se organizou e não tem os documentos para comprovar. Eu lhe pergunto, nesse caso que a fiscalização diz aqui que ele não atendeu nenhuma das intimações, quando ela diz isso, a fiscalização, é porque não atendeu, assim, apresentando documentos, ou porque também ele não fez nenhum arrazoadozinho, porque muitas vezes os contribuintes, eles não apresentam documentos, mas eles fazem uma exposição de motivos, né, uma petiçãozinha, um requerimento, dizendo, não tá, conta uma história. Aqui não teve nenhuma história contada por ele. Teve uma história quando ele recebeu o termo de intimação, de início de procedimento, que ele pede prazo e depois ele não se manifesta. A fiscalização até concede o prazo para ele, depois ele é intimado, reintimado, ele fica, e daí ele tem uma história, ele conta uma história que ele mudou de endereço e que ele não recebeu, e que, sabe, que ele tentou dar, que foi perdido, mas são todas medidas protelatórias que está bem claro no relatório, que o contribuinte, não é a questão dele ser desorganizado ou não, ele estava com a intenção mesmo de não atender a intimação pelo relato da fiscalização, tanto é que daí a fiscalização, diante dessa protelação aí do contribuinte, ela mesmo tomou a iniciativa de intimar todos, como ela diz ali, cartório, banco e tudo mais, e tentar, e a própria intimação, para ele se manifestar acerca do acréscimo patrimonial, ele também não respondeu. Daí ele chega com essa retificadora para justificar depois, da jurídica lá, para justificar que o acréscimo não ocorreu, porque era oriundo dessa distribuição de lucros. Pelo que o relatório descreve, houve realmente a atitude do contribuinte de omissão, dele tentar não atender o que o fisco nem solicitar. Uma vez só ele solicita prazo e também, passado o prazo, ele não atende e não se manifesta mais nos autos. É isso que consta no relatório. Não fala mais nada, quando a fiscalização reintima, e na seguinte ele já começa a intimar os terceiros, circularizar. Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar justamente porque é uma diferença, né, sutil, essa questão de presunção e tal, mas, de fato, presidente, acho que o exemplo que você deu foi bem pertinente, né? Uma coisa é eu chegar lá com a lista de depósitos para dizer, comprova aqui. Aí a pessoa não é obrigada a fazer prova contra si mesmo, nem né, dizer não sei, aí, vou ficar calado. Aí a fiscalização vai lá e faz o lançamento com base em presunção de depósito bancário, né? Tá tudo lá listado, tá aqui. E aí ela não poderia agravar essa multa. Mas outra coisa, tipo assim, me dá esses documentos, me dá os documentos, me dá documento. Aí a pessoa fica calada, a fiscalização vai fazer com o que tem lá, pego daqui, pego da empresa, pego não sei de onde, monto uma tabela de evolução patrimonial, e aí, de fato, né, o contribuinte aqui só apareceu, eu estava vendo aqui, realmente, depois que o Daniel fez a pergunta, ele apareceu dizendo que tinha mudado de endereço, pediu prazo de 20 dias, depois só apareceu para impugnar. Depois de várias reintimações. Então, né, são situações um pouco diferentes, acho que aquela súmula ali a gente aplica, né, tem que ser caso a caso, observar como ocorreu a fiscalização. Nesse caso, eu já antecipo aqui que eu concordo com o voto da relatora, da conselheira relatora, de manter a multa. Daniel, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. O Rodrigo já acompanhou, Guarita? Também acompanho. Douglas? Também acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho.
Eu também acompanho o conselheiro relator e, assim, o resultado do processo 133 do contribuinte Sérgio Loureiro Valente é o seguinte: acordo de membro colegiado por unanimidade de voto negar provimento do recurso voluntário. Processo seguinte, relator Douglas, item 134, recorrente José Salvio Menezes. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Também recurso voluntário da decisão proferida pela DRJ, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário referente ao lançamento de imposto de renda à pessoa física no calendário de 2005, acrescido de multa lançada e juros de mora. O contribuinte teve resgate de recursos de previdência privada fechada, e a decisão da DRJ entendeu que seria omissão de rendimentos, resgate de previdência privada, então seria um rendimento tributável. E aí o contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresentou em apertada síntese alegação que por se tratar de entidade fechada de previdência privada não deveria ser tributada, e alega bitributação, que seria um argumento novo aqui no caso. Eu transcrevo um trecho aqui da manifestação do contribuinte, nesse sentido, falando que existiria uma diferença da decisão da DRJ, que falou que era tributável ao resgate de previdência privada, e ele fala que o fundo que ele teve resgate é um fundo de previdência privada, fundo de previdência de entidade fechada, e aí para ele teria uma diferença nesse sentido. E aí eu passo aqui. Quanto à natureza do resgate de previdência privada, ou seja, se os mesmos podem ou não ser considerados como isentos, impede de reproduzir as normas legais que regem o assunto. Medida provisória 2159 de 2001, exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião do seu desligamento do plano de benefício de entidade, e corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 95. Lei 9.250, artigo 33, sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, os benefícios recebidos de entidade privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições. E aí, IN 15 de 2001, estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos: valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião do seu desligamento do plano de benefício da entidade, que corresponderam às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 95. Da leitura dos dispositivos acima transcritos, podemos concluir que exclui-se da incidência do imposto na fonte e na declaração de ajuste anual o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião do seu desligamento do plano de benefícios de entidade, que correspondeu às parcelas de contribuições no período de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 95. Entretanto, como não se encontra nos autos comprovantes discriminando o montante do valor pago a título de resgate de previdência privada, bem como o respectivo imposto de renda retido na fonte, correspondentes à parcela de contribuições no período de 89 a 95, entendo correta a conclusão da decisão de primeira instância. E aí, sendo assim correta a decisão recorrida, que deve ser mantida, então eu estou conhecendo em parte do recurso voluntário e estou negando o provimento. Senhores, considerações? Todos lembram do motivo desse período aí, de 99 a 85? Vocês lembram dessa história? Não, presidente. Para me acordar. Porque, na verdade, a possibilidade de você receber esses valores de forma isenta, ela está limitada aos valores que a própria pessoa física contribui.
E aí, o que acontece? Teve um determinado período em que esses valores, eles não compuseram a base de cálculo, eles não excluíam esses valores da base de cálculo na declaração de rendimento. Ou seja, o contribuinte ganhava 100 mil no ano e depositava lá 1.000 numa previdência privada. Hoje em dia, você deposita até um determinado percentual, você exclui da base de cálculo do tributo. Antes não, antes você tributava tudo, não fazia essa exclusão, então é exatamente nesse período. E aí o que acontece? Se por um acaso você recebe, você aplica, pagou pelo tributo sobre esse valor e aplica, na hora que você resgata ele estaria isento, então é esse período, porque foi um período que o pessoal não havia amparo para excluir da base de cálculo. Como agora, por exemplo, tem um amparo para você exclui na hora de fazer o depósito, em compensação paga na hora que resgata. E aí tem muita discussão disso na justiça, mas depende disso, depende de demonstrar o quanto daquele valor recebido, ou seja, explodir aquele valor recebido para saber quanto que corresponde à parcela de cada período. Né? Porque cada contribuição ele vai montar um determinado valor lá no final, então tem que explodir aquilo e é o que não está no processo, conforme relatado, asseverado aí pelo conselheiro relator. Senhores, podemos o voto. Daniel, como vota, conselheiro conhecendo em parte o recurso voluntário, por este tratar de termos de chão litígio administrativo, e na parte conhecida, negando provimento ao recurso. Daniel? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Também acompanho, assim acorde colegiado por unanimidade de voto e não conhecer em parte recurso voluntário, por tratar de termos de extremo litígio administrativo instaurado por condenação ao lançamento, na parte reconhecida por unanimidade de voto negado de provimento. Processo seguinte, contribuinte Heloísa Helena da Silveira Bueno, item 135 da pauta, contribuinte também, processo também sobre a relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro Douglas, item 135. Tá. Também é um recurso voluntário da decisão proferida pelo DRJ, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário. São diversos depósitos, não de origem comissão de rendimentos. Ela alega, em apertada síntese, nulidade, que seria um argumento novo aí, que deveria ser tributado pela atividade rural, e que a multa deveria ser de 20% e não ser de 75%. Eu faço todo aquele introdutório da legislação, artigo 42 da 9.430, falo da questão da prova, que ela deveria comprovar atividade rural, nota, tudo mais. Aí eu transcrevo um trecho da decisão recorrida que fala aqui, né? Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada documentalmente e individualizadamente. Observar que a receita bruta decorrente da venda de produtos rurais deve ser comprovada por documentos hábeis e idôneos, usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos. Então, nesse sentido, nada foi feito, então, estou conhecendo em parte do recurso e estou negando provimento também. Na parte conhecida, eu estou negando provimento. Senhores, considerações? Douglas, eu só sugeriria que você, com relação à multa, você colocou aqui a multa de 75% aplicada em consonância com a legislação, de modo que não pode ser afastada. Eu não sei se o contribuinte estava pleiteando a aplicação do percentual de 20%, de que trata lá a multa de mora, né? Sim. E aí, talvez, pelo menos a citação da legislação, alguma coisa assim, só para permitir ao contribuinte entender que essa multa não se confunde com a de mora e que está previsto, foi 75% é o que está previsto no artigo 44, enfim. Senhores, alguém quer ponderar alguma coisa? Conselheiro Douglas negando provimento na parte conhecida e conhecendo em parte do recurso voluntário. Daniel, como vota?
Acompanha, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Então, o processo da contribuinte Heloísa Helena da Silva, da Silveira Bueno, item 135 da pauta, fica com o seguinte resultado: apagamento colegiado por unanimidade de votos, não conhecer impacto recurso voluntário, por este tratar de termos externo litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida, também por unanimidade de votos, negar o provimento. Processo item 136, também relatoria do conselheiro Douglas, contribuinte Edésio Antônio Martelli. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Só pedir aqui 5 segundinhos para eu ir ao banheiro, por favor. Tranquilo, nós estamos te aguardando. Sabe? Presidente, eu também. Ok, vocês querem interromper um pouquinho? São 9h19. Oi? Pode ser. Pode ser 5 minutinhos. Ok, então, Douglas, nós vamos interromper um pouquinho a gravação e voltamos em 10 minutos, tá bom? Senhora Ana, por favor, vamos interromper a gravação? Ok, presidente, gravação interrompida.